Olá pessoal, bem-vindo à aula 3.2. Nessa aula eu vou continuar o assunto de monopólio e concorrência imperfeita. Vamos ver aqui alguns detalhes que ficaram para ser vistos na aula de hoje. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então vamos continuar lá a nossa aula. Nós vimos vários detalhes aqui e paramos nos tipos de mercado, onde nós vimos que existia concorrência perfeita, monopólio, oligopólio. Vamos ver cada um desses modelos, tá ok? Em especial, nós vimos lá alguns modelos que eu não especifiquei exatamente o número de consumidores e nem o número de ofertantes, tá? Esse N aqui, eu só posso falar que é igual ou maior do que 2, tá? Mesma coisa com S', que tem que ser igual ou maior do que 2. Não é possível afiançar o número exato de N' e S', pois esse valor depende das elasticidades e da competição desse mercado. Quando eu estiver explicando o monopólio hoje, espero que isso fique um pouco mais claro, pois se o mercado é muito elástico e perfeitamente elástico, o poder de monopólio se torna menor. Em alguns casos, mesmo com um número pequeno de firmas, tá, você pode ter apenas 2 firmas, ou no limite você pode ter apenas uma firma. Mesmo com um número pequeno de firmas, se a competição for muito grande, o preço pode se aproximar do custo marginal. Em especial, nós vamos ver um modelo de duopólio que é chamado o duopólio de Bertrand, ou também ganhou o nome de paradoxo de Bertrand. O paradoxo de Bertrand era para mostrar que apenas 2 firmas levavam ao preço de concorrência perfeita. Quando estivermos vendo oligopólio e duopólios, nós vamos ver esse caso, o paradoxo de Bertrand, tá ok? Bom, vamos começar com o monopólio então. Monopólio é a situação onde S é igual a 1, então o número de ofertantes é igual a 1, mas o número de consumidores continua ainda muito grande, deixa eu pôr aqui para simplificar, tendendo ao infinito, tá ok? No caso do monopólio, a gente vai ver que barreiras de entrada, barreiras econômicas de entrada são importantes, tá? Pois isso impede o surgimento de mais concorrentes. O monopólio gera o que nós chamamos de superlucros ou os lucros econômicos extraordinários. Então, o lucro de monopólio é um lucro econômico sempre acima de zero, tá? Então, quando a gente tem o lucro econômico acima de zero, vocês devem ter visto em concorrência perfeita também, há estímulo à entrada de novos ofertantes nesse mercado. Por que esses entrantes não entram no caso do monopólio? Porque existe a barreira à entrada. Então, nessa aula de hoje também vamos falar dessas barreiras. Mas antes disso, vamos falar de alguns fatos estilizados sobre monopólios e eles são muito importantes, tá? Quais são? O primeiro é que monopólios operam apenas na parte elástica da demanda. Então, o módulo da elasticidade para o monopólio é sempre maior do que 1. Nunca igual e menor do que isso, tá ok? Sempre maior do que 1. Então a gente diz também que o monopólio opera só na parte elástica da demanda, tá? Nesse caso, quanto mais próximo de 1, mais inelástica uma demanda, observada pelo monopolista, maior será seu preço. Então uma consequência desse primeiro ponto é esse segundo, que quanto mais próximo de 1, mais alto será o preço de monopólio. Vocês podem conferir isso pela fórmula de markup que eu passei na aula 3.1 ou pelo gráfico que eu vou mostrar em breve aqui ainda nessa aula. O terceiro ponto é curioso: monopólios não possuem curva de oferta. Eles possuem estrutura de custos, tal como nós vimos para as outras firmas em micro 1. Mas monopólios não possuem curva de oferta porque eles decidem exatamente o ponto onde é mais eficiente produzir, ou seja, o ponto da quantidade que maximiza o lucro. Se você quiser pensar assim, a oferta do monopólio é exatamente um único ponto, quantidade e preço, que maximiza o lucro. Então é só aquele ponto que é eficiente para o caso do monopólio, é o ponto que o monopólio vai ficar. E isso por conta de que o monopólio, por ser a única empresa do mercado, percebe as suas próprias variações de quantidades. Então o monopolista, por ser o único, sabe que quando ele coloca muita quantidade no mercado de um determinado produto, ele diminui o preço. E vice-versa, se ele
pouco, ele sabe que o preço aumenta. Mas é claro, né? A receita total é uma composição de preço e quantidade. Então, se por um lado ele ganha no preço, ele está vendendo pouca quantidade. Quando ele põe muita quantidade, ganha na quantidade, ele perde no preço, porque o preço abaixa. Então ele tem que ajustar entre esses dois pontos aqui, qual é o que fica melhor, e isso é a maximização do lucro do monopólio. Quarto ponto é que a incidência de impostos no monopólio depende da elasticidade da demanda na faixa de preço e quantidade relevante. Tá? O quinto ponto deixa isso mais claro. Para uma demanda linear, o monopólio sempre repassa metade do imposto. Okay? Então, T é o valor do imposto unitário aqui. Né? No monopólio, sempre metade desse imposto vai ser arcado pelo consumidor. Contrapartida, a outra metade é arcada pelo monopolista por ele estar vendendo um pouco menos após os impostos. Posso fazer uma aula especial sobre isso aqui, mas não é o principal do nosso curso, ver essa incidência de impostos no monopólio. Esse ponto 6 é só uma explicação, que ΔP é um incremento de preços e T é o imposto unitário do monopólio, né? O quanto que o governo está taxando um determinado produto em quantidades unitárias. Pode ser também um imposto ad valorem, como nós falamos em outra aula. Em alguns casos não lineares, a depender da demanda, o monopolista pode repassar um preço final, que é ΔP maior do que T. Então, olha só, demandas não lineares, o monopólio pode passar um acréscimo de preços, inclusive maior do que o imposto. Tá? Mas depende de condições especiais aqui para demanda dos consumidores. Tudo bem? Se for uma demanda linear, como a gente vai trabalhar na maior parte desse curso, ele vai repassar metade, 50%. Independente das elasticidades. Isso que é curioso, a elasticidade pode ser até menor para os consumidores, mas se for linear, vai ser metade do preço. O monopólio gera superlucros ou lucros extraordinários, como eu falei anteriormente. Isso normalmente atrai concorrentes. Então, várias empresas querem entrar no setor onde esse monopolista atua. Mas como eu falei, e a gente vai ver, existem barreiras que impedem essas empresas de entrarem e explorarem também esses lucros extraordinários que estão vigentes. E esse foi o oitavo ponto estilizado aqui do monopólio. Antes de falar de barreiras, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas características dos monopólios. Bom, lembra que eu falei, né? Maximização de monopólio. O monopólio só se depara com uma coisa, que é a demanda. Vamos fazer uma demanda linear aqui, uma demanda inversa. Vou colocar que ela é 240 menos 1 meio Q. Tá, ok? Então essa demanda aqui é a que está vigente no monopólio. Nós temos que a receita total é dada por preço vezes quantidade. Então vamos colocar essa receita total aqui no canto. E deixa eu dar uma estrutura de custos particular para essa empresa. Vamos colocar aqui que o custo dela é 100 mais Q ao quadrado. Tudo bem? Então, se você quiser representar num gráfico, nós temos o seguinte. Vou trazer aqui quantidade, preço como usual na economia. Na verdade, aqui a gente está falando de valores monetários, receita total e custo total. Vou colocar aqui também. Repare que no caso de concorrência perfeita, onde o preço era fixo e dado pelo mercado, a receita total era uma linha reta. Ok? E dessa linha reta só aumentava de acordo com a quantidade que a firma produzia a mais. No caso dos custos, nós teríamos uma estrutura de custos, né, começando em 100 aqui no caso daquele que eu representei, e esse seria o custo total. O lucro seria a receita total que estou fazendo em azul, menos o custo total que eu estou representando em vermelho. Ok? Porém, no monopólio, vou mostrar para vocês que a receita total depende da demanda, então nós temos que acrescentar uma coisa diferente em relação à concorrência perfeita. No caso do monopólio, a receita total vai ter esse seguinte comportamento. Tá? Depois vai ficar mais claro por que ela é quadrática dessa maneira. E o custo total de monopólio tem esse comportamento aqui, que é aquela estrutura de custos que eu passei para vocês. Esse é o custo total e os lucros são a diferença entre receita total menos custo total. Essa área que eu estou rachurando aqui. Tudo bem?
e isso vai ficar em algum ponto numa parábola menor que eu estou representando aqui. Essa parábola dos lucros, tá ok? Uma maximização de lucro é você encontrar esse ponto aqui, onde o lucro do monopólio, a gente representa por QM, é máximo. E esse preço do monopólio está sendo determinado junto pelo monopólio. Nós vamos entender por quê agora. Então vamos representar aqui no canto a função de lucro do monopólio. A função de lucro do monopólio a gente representa geralmente por π, é igual a receita total menos custo total, né? Nós já vimos que a receita total é igual a preço vezes quantidade, menos o custo total, que é aquela estrutura de custos que eu passei para vocês ali em cima, 100 mais Q ao quadrado, ok? Bom, no caso do monopólio, ele percebe a demanda, não apenas um preço fixo. A gente diz dessa forma, o monopólio sabe que a demanda é uma demanda linear, no caso aqui desse exemplo, 240 menos 1 meio Q. Então o monopólio, sabendo disso, ele vai substituir nesse preço aqui a nossa demanda. Então deixa eu colocar aqui 240 menos 1 meio Q, que esse é o preço, vezes o Q do lado de fora. Tudo isso aqui menos a nossa estrutura de custo total. Deixa eu diminuir aqui, que é mais Q ao quadrado, tá ok? Bom, estou precisando de mais espaço aqui, vamos continuar esse lucro no slide posterior. Então eu tenho πQ, nós já podemos passar aquele Q para dentro da função, e nós então vamos ter 240Q menos meio Q vezes Q, então aqui ao quadrado, menos a parte de custos. Deixa eu deixar o colchetes ainda aqui, 100 mais Q ao quadrado. Tudo bem? Bom, para quem quiser operar um pouco essa conta aqui, você pode colocar esse sinal de menos, vai multiplicar aqui, eu vou juntar os Q's ao quadrado. Eu vou ficar com 3 menos 3 sobre 2 Q ao quadrado, mais 240Q menos 100. Essa é a função de lucro quadrática que eu representei aí em verde ali em cima. Bom, só que para achar o ponto de máximo, né, para maximizar os lucros de monopólio nesse caso aí, nós precisamos derivar essa função de lucro em relação aqui, tá? Igualar a zero. Por que a gente está fazendo isso? Graficamente estamos fazendo isso porque nós estamos procurando a derivada dessa função de lucro, tá? Então repara que nesse ponto aqui a derivada ainda é positiva, nesse ponto aqui a derivada ainda é positiva. Aqui também continua positiva. O ponto onde essa derivada é igual a zero é exatamente o ponto máximo, porque a partir dali os lucros começam apenas a descer, apenas a cair. Tá? Então, esse ponto aqui é o ponto de derivada igual a zero. Por isso que a gente está fazendo isso, né? Fazendo isso aqui no caso do monopólio é derivar essa função aqui de cima em relação aqui. Então vamos lembrar como é que faz isso. Você vai precisar descer aquele 2 aqui do expoente. Então você vai ficar com menos 3 sobre 2 vezes 2 que desceu. E a gente subtrai 1 daquele expoente aqui. Então fica 1, é isso? Mais 240 sem o que? Pois aqui o expoente era 1, desceu, multiplicou por 240, continuou 240, 1 menos 1 é 0. E uma constante derivada pela uma variável é também zero. Então essa parte do 100 vai embora e fica igual a zero. Pois bem, esse 2 vai cortar com esse 2, nós vamos ter o seguinte, menos 3Q mais 240 igual a zero. Bom, que conta é essa? Essa conta é simplesmente 3Q igual a 240, que é 240 dividido por 3, ou seja, o Q de monopólio ótimo é 80. Tudo bem? Então, esse ponto que eu tinha feito em verde aqui, ó, é exatamente, deixa eu pôr em verde também, é exatamente 80. Ah, e para descobrir o preço de monopólio? Para descobrir o preço de monopólio, tem duas maneiras, mas a maneira mais fácil aqui do que a gente está fazendo é simplesmente pegar a demanda que nós já conhecemos. Lembra que a demanda é 240 menos meio Q,
A gente já conhece a quantidade agora, que é 80. Então nós vamos ter que o preço igual a 200, né? Pois nós temos 240 menos 1 meio vezes 80. Vai cortar aqui, tem 240 menos 40, ou seja, o preço de monopólio é 200, tá bom? Então a gente coloca assim, ó, PM também, que é o preço de monopólio, para indicar o preço de monopólio ótimo. É a notação que eu estou usando nesse curso, tá bom? Então a gente tem a receita total ótima aqui, maximizada aqui do monopólio. Afinal já sabemos o preço ótimo e a quantidade ótima. É simplesmente fazer 200 vezes 80, nós temos 16 mil de receita total. Bom, podemos descobrir também o custo total nesse ponto de ótimo, né? Lembra que a estrutura de custo era 100 mais Q ao quadrado. Já sabemos que esse Q é 80, então nós vamos ficar com 100 mais 80 ao quadrado. 80 ao quadrado é 6.400, então nós temos aqui 100 mais 6.400, ou seja, o custo nesse ponto ótimo de monopólio é 6.500. Então deixa eu voltar para a cor azul aqui. O lucro de monopólio no ponto ótimo, tá? Tem livros também que continuam usando estrelinha, mas é o ótimo de monopólio. Aí é 16 mil menos os 6.500, ou seja, são 9.500 de lucro que essa firma está tendo. Tá ok? Tem uma maneira muito interessante de mostrar isso no gráfico. Então vamos mostrar aqui no gráfico para vocês perceberem. E agora não mais o gráfico de receita total, custo total e lucros, mas sim o gráfico da demanda. Repara que essa demanda é uma demanda linear que vai descendo dessa forma. Tudo bem? Ela começa aqui em 240 e vai terminar aqui em 480, ok? Quantidade máxima quando o preço for zero é 480, depois vocês confiram aí. Deixa eu representar aqui de vermelho, tá? Então a curva de custo total é aquela que nós vimos, 100 mais Q ao quadrado, tudo bem? Talvez vocês tenham visto em micro 1 que tem a curva de custo total médio. A curva de custo total médio nada mais é que custo total dividido por Q. Então pegando aquela função ali dividido por Q, nós vamos ter isso daqui, que é uma função parte hiperbólica e parte linear, tá? Então essa função ela fica assim, pessoal. Deixa eu tentar representar da melhor maneira, tá? Ela fica com um formato de U um pouco mais alongado aqui. Existe uma função muito importante também chamada de custo marginal. A função de custo marginal, no caso aqui, é uma reta e a gente pode obtê-la derivando a curva de custo total em relação aqui, tá? Então custo marginal nada mais é do que derivada de custo total em relação aqui. Dado que a gente tem a função de Q aqui em cima, é muito fácil achar que custo marginal é igual a 2Q para esse caso. Nesse caso, o custo marginal aqui é uma reta que passa pela origem. E exatamente ela passa, meu desenho não ficou perfeito aqui, mas ela vai passar pelo ponto de mínimo dessa curva de custo total médio, tá ok? Então ela teria que estar um pouquinho mais deslocada, ou eu posso melhorar um pouco a minha curva de custo total médio para ficar, algo assim, tá? Acho que tá bom o suficiente, coloquei aqui no ponto de mínimo, tudo bem? Bom, existe uma outra função muito importante da gente saber aqui, que é a receita média. Então deixa eu pegar outro slide vazio para a gente representá-la. Então como é que é a curva de receita marginal? Receita marginal nada mais é do que a derivada da receita total em relação à quantidade. A gente sabe que receita total é P vezes Q. E derivando essa receita total em relação a Q, lembra que quando era concorrência perfeita esse P estava fixo, então a gente obtinha como receita marginal apenas o P. Por isso que receita marginal igual a custo marginal em concorrência perfeita é também o resultado de equilíbrio de mercado de concorrência perfeita. Afinal, esse preço igual a receita marginal, e receita marginal é sempre igualado a custo marginal numa situação de maximização.
Então esse aqui é o resultado de concorrência perfeita, como eu já disse. Bom, no monopólio ocorre uma coisa diferente, né? A gente substitui aquele P ali pela nossa equação de demanda. Então, no lugar do P, nós vamos ter 240 menos 1 meio Q, tudo isso aqui multiplicado pelo Q do lado de fora. Deixa eu fazer essa função inteira para depois derivar. Então, nós vamos multiplicar o Q dentro do parênteses, vamos ficar com a receita total igual a 240Q menos 1 meio Q ao quadrado. Derivando, aí sim, essa parte em relação aqui, nós temos que é 240 menos Q. Afinal, 2 vai descer, vai cortar com esse 2 no denominador aqui, vai ficar apenas 2 menos 1, ou seja, Q elevado ao expoente 1, que é o próprio Q. Na verdade, existe um atalho para obter essa conta, que é o seguinte. Vamos ver como funciona aqui. Na verdade, lembra que eu posso representar a demanda linear de forma algébrica dessa forma. Tudo bem? Se fosse uma demanda de forma algébrica desse jeito, a receita marginal é sempre igual 2 vezes coeficiente angular. Então, que é B vezes o Q depois disso. Ou seja, no nosso caso, onde a demanda era 240 menos 1 meio vezes Q, era só pegar esse 1 meio aqui, multiplicar por 2, deixa eu fazer de vermelho, que você obteria a mesma equação que nós obtivemos agora, 240 menos Q é igual a receita marginal. Tudo bem? Bom, 240 menos Q é também uma reta, inclusive uma reta que parte do mesmo ponto que a demanda partia. Só que ela tem 2 vezes mais a inclinação do coeficiente angular. Então essa receita marginal vai passar exatamente por aqui. Repare que o ponto ótimo é receita marginal igual a custo marginal. Então esse aqui de laranja igual a essa parte da reta em verde, que era a reta de custo marginal. Isso determina o Q ótimo de monopólio, que nós vimos que era 80 nesse exemplo. Tá? Mas esse é o QM ótimo de monopólio. E isso vai determinar um preço também. Esse preço nós vimos que era 200. É o preço ótimo de monopólio. O que eu estou chamando aqui de PM. Tá ok? Bom, isso também tem um custo, tá? E na verdade tem um custo unitário. Para saber o custo unitário, você vai precisar jogar 80 nessa função aqui de custo total médio, que no caso aqui dá 81,25, tá ok? 81,25. Essa diferença aqui de 200 para 81,25 é 118,75, tá ok? Da diferença, tá? Essa diferença multiplicada por 80 vai dar essa área aqui que eu estou representando. Essa área nada mais é do que o lucro. Esse lucro aqui, que é dado por 118,75 vezes 80, é igual a 9.500. Tudo bem? Ficou bem embaralhado aqui. Deixa eu pôr em outro lugar, que é 9.500, como nós vimos lá em cima. Bom, existe outra maneira, mais rápida talvez, de encontrar esse mesmo ponto ótimo, esse mesmo lucro. Tá? E que maneira é essa? É simplesmente igualar receita marginal igual a custo marginal. Tudo bem? Bom, agora você conhece o atalho para receita marginal e sabe que é só multiplicar o coeficiente angular por 2, ou seja, para aquela demanda que nós estamos usando de exemplo, vai ser 240 menos Q. O custo marginal nós vimos também, ele é 2Q, ok? Então nós vamos ficar com 240 igual a 3Q, passando o Q para o outro lado. Nós sabemos então que é Q ótimo de monopólio, 240 dividido por 3, nós sabemos então que ele é 80. Logo, o preço de monopólio, jogando na demanda, vai ser também 200. Ok? Então achamos o mesmo ponto aí, e eu gastei aqui apenas um slide para fazer essa conta, né? Deixa eu fazer uma continha aqui de jogar QM na função de demanda, que é 240 menos 1 meio Q, mas é bem fácil perceber, eu já fiz essa conta antes, que isso aqui é realmente 200. Tá ok? Agora eu preciso mostrar para vocês um fato curioso.
Na verdade, em toda demanda linear, existe todas as elasticidades possíveis. Tudo bem? Então vou pegar essa demanda linear que nós estamos falando aí de exemplo, que é 240 menos 1 meio Q. Ok? Vou pegar 4 pontos diferentes aí. Deixa eu pegar um ponto bem aqui em cima, onde a quantidade é 20 e o preço é 230. Tá? Pode jogar aí na demanda para vocês verem. Tá? Vou chamar esse ponto de ponto A. Vou pegar um outro ponto mais para frente aqui, vou pôr ele aqui, onde a quantidade é igual a 160 e o preço também 160. Também jogue na função para observar, vamos chamar esse ponto de B. Tá? Um outro ponto aqui que eu vou chamar de C, onde a quantidade é 240 e o preço igual a 120. Então, um pouco mais adiantado aqui. E por fim, um ponto D, bem lá no final da curva de demanda, onde a quantidade é bem alta, 400, e o preço bastante baixo, preço igual a 40. Talvez vocês já tenham visto, mas essa demanda aqui possui infinitas elasticidades. Nesse ponto A aqui, a elasticidade, o módulo da elasticidade no ponto A é igual a 23. Vocês podem calcular aí para conferir. No ponto B, essa elasticidade em módulo é igual a 2. No ponto C, essa elasticidade em módulo é igual a 1. E no ponto D, essa elasticidade é igual a 0,2, ou 0,2, como eu gosto de pôr aqui. Então nós vimos que a elasticidade saiu de 23 e desceu para 0,2. Na verdade, toda demanda linear tem uma elasticidade muito próxima de infinito aqui nesse ponto, perto do intercepto vertical, e muito próxima de zero no ponto do intercepto horizontal. Tá? Então, toda demanda linear tem todas as elasticidades possíveis. E você pode estar se perguntando, qual é a elasticidade no ponto ótimo para esse monopólio? Lembra que no ponto ótimo nós estávamos no caminho aqui entre A e B. Então, o ponto ótimo do monopólio tinha uma quantidade aqui de 80 e um preço que era de 200. Então, ele está mais ou menos no meio do caminho entre A e B mesmo. Esse aqui é o ponto ótimo, ou ponto eficiente para o monopólio. E nesse ponto aqui, a elasticidade é igual a 5. Conhecendo a elasticidade igual a 5, e sabendo que no ponto de monopólio o custo marginal é igual a 2 vezes 80, ou seja, 160, nós podemos obter o preço de monopólio também usando aquela fórmula de markup que nós vimos na aula passada. Vamos ver aqui. Então, PM igual a 160, que é o custo marginal naquele ponto. Tá? Como esse não é um custo marginal constante, fica um pouquinho mais dependendo de achar esse ponto aqui. Se fosse um custo marginal constante, seria um pouco mais rápido, só colocar o custo marginal aqui, menos 1 sobre 1 e o módulo da elasticidade. Só que a gente sabe que o módulo da elasticidade naquele ponto que está maximizando é 5. Então nós temos que é 160 menos 1 sobre 1 quinto. 1 quinto é 0,20. Então nós temos que PM igual a 160 sobre 1 menos 0,20. Ou seja, 160 sobre 0,80. Quem gostar daquela versão com multiplicador que eu fiz na aula passada, que era K vezes custo marginal, sabe que 1 sobre 0,8 é o multiplicador aqui, vezes 160. 1 sobre 0,8 é igual a 1,25. 1,25 ou vezes 160 é igual a 200. E 200 é o preço de monopólio que nós achamos anteriormente. Então, pela fórmula de markup, também conseguimos achar aquele preço de monopólio. Tá ok? Só precisamos aí do custo marginal no ponto e da elasticidade. Nós descobrimos que era assim. O ponto importante a ser guardado aqui é que nós tivemos todas as elasticidades em cima da nossa demanda linear. E o monopólio trabalha apenas nesse trecho aqui da demanda. Nunca onde
elasticidade é exatamente igual a 1, pois nós vimos que se a elasticidade for exatamente igual a 1, os preços tenderão a infinito. Se você quiser pensar intuitivamente aqui, a intuição é: o monopólio sempre tem tendência de explorar um ponto mais alto dessa demanda. Se ele estivesse aqui, o que é impossível, ele rapidamente sairia daqui porque estaria cobrando preços tão altos, que a elasticidade em algum ponto seria em módulo menor do que 1. Tá ok? Bom, mas alguns de vocês podem estar com uma dúvida. Mas professor, você não falou que quando eu desenhava uma demanda assim e quando eu desenhava uma demanda assim, essa demanda A não era mais elástica que a demanda B? Não foi o que você disse na aula 2? De fato, né, quando nós fazemos uma reta bastante inclinada, a gente está querendo expressar uma demanda mais inelástica, e quando a gente faz uma reta bastante deitada, nós estamos querendo falar de uma demanda bastante elástica. Porém, guarde o seguinte: toda demanda linear com alguma inclinação, que essa inclinação não seja zero, possui todas as elasticidades. O que acontece quando nós fazemos aquele desenho é uma simplificação para a seguinte questão. Veja aqui representado novamente num gráfico preço e quantidade. Os economistas geralmente, ao fazer estimações de demanda e oferta, eles estimam essas demandas e ofertas na proximidade de um determinado ponto observado. Então nós temos a quantidade observada que está sendo vendida e os preços vigentes no mercado observados. A partir de uma coleção de preços e quantidades observadas, nós tentamos estimar tanto a demanda quanto a oferta. Porém, essa demanda e oferta que os economistas estimam, ela é válida apenas na proximidade desse ponto, apenas no entorno desse ponto. Isso explica porque achar uma demanda linear nesse ponto é uma aproximação do que é a elasticidade naquele ponto, e não válido para uma reta maior que extrapola demais aquela relação de preço e quantidade encontrada. Então tomem cuidado com isso, porque as estimações se referem a pequenos pontos no entorno de uma observação preço e quantidade. Então as demandas são lineares, mas lineares num pequeno trecho em volta daquele ponto, tá? Didaticamente, nós usamos demandas lineares que valem para todo o plano positivo de preços e quantidades, tal como nós fizemos no início da aula de hoje. Nós temos essa demanda aqui negativamente inclinada para todo o plano. Mas geralmente na estimação, na prática, no que é observado, não é isso que acontece. Tudo bem? Bom, essa aula já está bem grande. Vou ter que fazer uma nova subdivisão da aula 3. Então nós vamos ter na aula 3.3 uma aula só sobre barreiras, que eu espero finalmente fique curta. Então até a aula 3.3. Até lá!